Olá, nesse módulo a gente vai trabalhar com vocês isso aqui, ainda na Alta Idade Média, o islamismo e o Império Bizantino. Lembrando para vocês, antes de começar, de cara, que Império Bizantino tem uma frequência baixíssima nas provas que vocês vão prestar. Já o islamismo, por conta das questões contemporâneas, aparece com bem mais frequência na prova. Então vamos primeiro passar rápido pelo Império Bizantino, só para você ter uma ideia geral que pode ser útil para responder algumas questões. Vamos fazer isso com o mapa? Quer ver? Ó? Olha que legal esse mapa. Então, primeiro eu queria que você, para pensar no Império Bizantino, olhasse essa linha traçada grande aqui no mapa, em vermelho. Não sei se vocês conseguem ver em vermelho aí. Extensão do Império do Justiniano em 527 a 565. Quer dizer, logo depois da queda de Roma, isso que a gente está chamando de Império Bizantino era basicamente quase todo o Império Romano do Mediterrâneo, né? Todo mundo mediterrâneo estava nas mãos desse Império Bizantino com capital em Constantinopla. Forte, hein? Bem poderoso. Agora, olha o que acontece com esse império em 1020. Mais ou menos 500 anos depois. Desse tamanho, olha que tamanho ele ficou. Ainda dominava aqui o sul da Península Itálica, a região balcânica, a Ásia Menor. Mas, olha daqui para cá. Deu uma encolhidona, não deu? Agora, olha o Império Bizantino em 1360, que é esse mais escuro aqui, ó. Só tem aqui. Só tem aqui, nessas três áreas pequenininhas. Perdeu muito espaço, né? E vai cair daqui a pouco, né? Quando vai ocorrer a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Que coisa, né? Que coisa impressionante. Então, ele foi encolhendo muito. Herdeiro do Império Romano na parte oriental. Porque quando caiu o Império Romano na parte ocidental. É na parte oriental que ele sobrevive com o nome de Império Bizantino ou Império Romano do Oriente. Como ele era a parte oriental do Império Romano, por isso que tem esse dado aqui importante para você. Porque como ele está na parte oriental, primeiro, a cultura grega é super influente para eles. Olha a proximidade da Grécia aqui. Se a Grécia influenciava Roma, imagina para eles o tamanho da influência. E também tradições romanas. Então é como se ele tivesse uma mistura muito forte dessas tradições. Mas aonde a prova gosta de atacar quando ela resolve atacar? Na questão religiosa. Como esse Império Bizantino está com sede aqui e a igreja tem sede aqui em Roma, a Igreja Católica, como a gente costuma dizer, ela está impondo a interpretação de que ela é a única porta-voz do cristianismo. Então, o imperador bizantino às vezes fala, esse cara está lá em Roma, não obedece à minha autoridade e está querendo se impor. E começa a ter atrito político envolvendo essas duas instituições. A Igreja de Roma e o Imperador Bizantino. Um ponto-chave desse conflito é a chamada iconoclastia. A Igreja Católica tinha a manutenção de que as imagens religiosas dos santos, de Cristo, eram importantes porque tinha uma finalidade pedagógica para a sociedade de analfabetos. Mas isso é muito controverso em religião, a relação com imagens, se deve ter, se não deve ter. Aparece uma heresia do ponto de vista da igreja no Oriente, chamada iconoclastia, em que esses caras não querem saber de imagens religiosas. Então eles começam a invadir templos cristãos aqui na parte oriental e vão destruindo imagens. O que os imperadores bizantinos fizeram? Deram corda para a iconoclastia, como uma forma de se confrontar com a igreja de Roma. Mas não foi ali o grande problema. O grande problema foi mais adiante. Quando acontece finalmente o cisma do Oriente. O que é isso? É a divisão da cristandade. Esse é o cisma. Como assim? Aqui, em Constantinopla, foi criada uma nova igreja cristã, a chamada Igreja Ortodoxa Grega. Por que grega? Para falar, vocês aí de Roma, a Bíblia de vocês é em latim, a nossa aqui é em grego. Olha a influência da cultura grega como é forte para eles. Então eles criam uma igreja aqui, para dizer que o nosso modelo de cristianismo é diferente do deles. E essa igreja estava muito vinculada ao imperador bizantino. O que a igreja faz? A igreja pejorativamente vai chamar o que está acontecendo no Oriente assim, ó, César o papismo. Mas é a igreja que chama, eles não dizem isso não lá no Oriente.
O que a Herese está falando? Ó, o imperador bizantino é o César, é o chefe do Estado. E é também o Papa, o chefe da igreja. Por isso César o papismo. O imperador congregaria o poder político e o religioso. Não é verdade isso. A igreja ortodoxa tinha sua própria chefia e o seu próprio comando. Mas a igreja pejorativamente constrói essa imagem. Então, aqui você tem o cenário do Império Bizantino. Só isso. Só isso do Império Bizantino. Agora a gente vem para o nosso próximo tópico, que importa muito, muito, muito para a prova de vocês. Que é esse aqui, ó. Islamismo. Uma das religiões mais importantes do mundo contemporâneo, de crescimento incrível aí no século XX e no século XXI em número de fiéis. Portanto, é muito importante para nós entender o islamismo. Então, o que eu fiz aqui? Eu estou preocupado em te dar vocabulário. Dificilmente vai aparecer uma prova assim, quem é o Maomé? O que foi o jihad? O que foi a hégira? Mas com esse vocabulário, às vezes, para ler um texto sobre o islamismo, você vai lendo e vai ficando tranquilo. Então, é basicamente para dar tranquilidade. Eu já vou falar das questões conceituais importantes do islamismo para a prova. O Maomé é o grande profeta. Ele cria uma religião que congrega elementos do judaísmo e do cristianismo na sua estrutura religiosa. É uma religião que, quando ele criou lá na Alta Idade Média, era monoteísta, como o judaísmo e o cristianismo, tem ideia de paraíso, enfim. E tem uma coisa muito importante na religião islâmica, que é o jihad, que é a ideia de que você deve se esforçar para defender a sua fé religiosa e se esforçar para propagar a religião. Dependendo do grupo que interpreta o jihad, muitas vezes o jihad é interpretado como uma guerra santa. Mas não necessariamente isso é verdade para um islâmico, tá? Para boa parte dos islâmicos, o jihad é só um esforço que não envolve batalha. Até porque no islamismo é considerado pecado você obrigar alguém a se converter à força à religião islâmica. E existe esse marco importante para eles, que é quando Maomé, que morava em Medina, saiu das... Desculpa. Quando Maomé, que morava em Meca... Renan, acorda. Quando Maomé, que morava em Meca, saiu da cidade e foi para Medina. Essa migração do Maomé de Meca para Medina é a hégira. Por que isso é importante para eles? Porque eles contam a passagem do tempo a partir daqui. Se para nós o tempo começa com o nascimento de Cristo, para eles o tempo começa com a saída do Maomé de Meca para Medina, com essa hégira, tá? E vamos lembrar que Meca, que é onde Maomé nasceu e foi criado, se transforma no grande centro religioso em torno do templo da Caaba. Migrar a Meca, peregrinar a Meca e orar na Caaba é um desejo muçulmano muito forte e que marca a cultura muçulmana até hoje. Lembrança das características centrais, ok? Espero que você tenha conseguido avivar sua memória para lembrar disso. Vamos pensar agora no que o islamismo significa? Vamos raciocinar? Então é o seguinte. A primeira coisa importante para a prova é que, antes do islamismo, o que eu encontro na Península Arábica é uma grande fragmentação política. Com o Maomé, eu tenho agora a unidade política. Cria-se um Estado árabe em torno do profeta Maomé. Então o islamismo deu unidade política e deu unidade religiosa aos árabes também. E essa unidade propiciou isso aqui. A expansão muçulmana da Idade Média, um dos fenômenos mais importantes da cultura medieval. Essa expansão normalmente é justificada pela jihad, pelo esforço de conversão a outros povos ao islamismo. Através dessa expansão, os árabes dominam o Mediterrâneo e chegam à Península Ibérica. Calma, respira. Eu já vou te mostrar um mapa a respeito disso, não fica nervoso. E aí, por onde eles passam, eles vão impondo o árabe como língua escrita. Então, você percebe, ó, vão dominando o Mediterrâneo, a língua árabe vai se espalhando. Quantas palavras em português, por exemplo, não têm origem árabe? Almoço, alco. Foi esse domínio que eles tiveram ali na Península Ibérica. Unidade. Lembra que durante o Império Romano tinha uma moeda única na Europa, o denários, o dinheiro romano? Eles têm sua própria moeda agora. O que eles estão querendo? Resgatar, de uma certa forma, o que o Império Romano tinha feito no Mediterrâneo. Dar uma certa unidade ali. Então, com isso, eles vão criando um grande exército, e aí eles vão juntando esses povos todos. Quando eles vão juntando, eles criam uma síntese. Tem coisa que era deles, tem coisa que veio do Império Bizantino, tem coisa que veio dos persas. Como eles bateram na Índia, tem coisa indiana. E, claro,
Muita coisa grega. Os árabes foram grandes tradutores do grego. Quando a Europa, por exemplo, vai ler Aristóteles na Baixa Idade Média, boa parte das vezes ela leu Aristóteles em árabe, não em grego. Tamanha a importância que eles tiveram como tradutores. E, os caras viraram o máximo da cultura medieval. Matemática, astronomia, medicina, arquitetura, química, enfim. Uma produção incrível. Na literatura, a produção das Mil e Uma Noites, os grandes médicos árabes. A nossa matemática, os nossos números são arábicos. Quer dizer, a matemática veio da Índia, mas a interpretação árabe da matemática que a gente tem por a cultura ocidental, né? Então aí você tem o mapa. O mapa do que a prova tem cobrado. Quer ver? Quer ver? Ó, na prática. Uma questão. Essa questão está nos exercícios complementares de Idade Média. É a questão 2, tá? Ela não tem esse mapa. Eu pus o mapa porque a gente está aqui não para matar a questão, a gente está aqui para estudar. Então a gente vai ler o texto e vai olhando para o mapa. Ó, os estudiosos muçulmanos adaptaram a herança recebida pelos povos arabizados. Então, olha o nome que ele está dando, povos arabizados, né? Eles partem daqui, de Meca e Medina, e esse mapa está em verde, eu sei que verde é ruim para ver na imagem da sua casa, mas eu vou te ajudando. Aqui está Meca e Medina. Em Meca e Medina, eles estão partindo para a chamada expansão muçulmana. Ó, chegaram aqui na Península Ibérica. Ó, vieram para cá, para o mundo oriental. O que ele está dizendo no enunciado? São povos arabizados. Aí ele segue dizendo assim: entre os domínios conquistados pelos muçulmanos estavam a Mesopotâmia, para cá, e o Antigo Egito. Aqui, ó, essa região faz parte do Egito Antigo. Civilizações que desde cedo observavam os fenômenos astronômicos. Então ele já está dizendo, ó, olha que lugar legal para aprender astronomia, hein? Egito e Mesopotâmia. O estudo dos fenômenos naturais do crescente fértil possibilitou a agricultura e perdurou por milênios. Então também aprenderam lá na região do crescente fértil a fazer uma agricultura melhor. Nas costas do Mar Egeu, ali, olha para cá, pensa sempre aqui, né? Pensar na região da antiga Grécia. Na região da Jônia surgiram no século VI a.C. as primeiras explicações dos fenômenos naturais desvinculados dos desígnios divinos. Então o que ele está falando? O racionalismo da cultura grega. É disso que ele está falando com a gente. E as conquistas de Alexandre. Ó, esse texto é bacana porque ele vai te obrigar. Lembra do Alexandre, Grécia Antiga, que saiu invadindo o mundo oriental em nome da cultura grega? Então ele falou assim, ó: permitiram o início do intercâmbio entre o conhecimento grego de um lado e dos antigos impérios egípcio, babilônico e persa de outro. Então quando Alexandre se expandiu, ele misturou essas culturas. Lembra que isso chama helenístico? Fusão da cultura grega com a cultura oriental? Lembra lá? Mas o assunto aqui é esse aqui, é a Idade Média. Além disso, houve trocas científicas e culturais com os indianos. Os árabes chegaram aqui, ó. O que está bem aqui do lado de cá é a Índia. Vamos seguir. O Império Árabe Islâmico foi, a partir do século VII, o herdeiro desse legado, né? Como se ele estivesse herdando toda a cultura do Mediterrâneo e um pedaço da cultura oriental. Desse legado científico multicultural, ao qual os estudiosos muçulmanos deram seus aportes ao longo da Idade Média. Então eles foram assimilando isso, mas foram temperando com o jeito que eles enxergam o mundo. Aí a questão vem assim, ó. Considerando o texto acima, esse texto que a gente acabou de ler, sobre o Islã medieval e seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. Eu aqui já botei de cara qual é a correta, porque eu não botei isso para a gente ficar resolvendo. Só para a gente ver como eles querem que você entenda esse grande império muçulmano que foi montado na Idade Média, né? Então a AD fala assim: a difusão de saberes de multiculturais foi uma das marcas do Império Árabe Islâmico, sendo ele a via de transmissão do sistema numérico indiano para o Ocidente. Matemáticas, nossos números são arábicos. E de obras de filosofia greco-romana para o Oriente. Eles também levaram lá para o Oriental uma parte da cultura ocidental, a filosofia grega. Então olha o papel dos muçulmanos nessa conversa que a gente está tendo. Eu gosto muito dessa questão porque ela permite a você pensar em boa parte do que a gente descreveu sobre o islamismo, e aí a questão serve para você olhar para como cai, sedimentar o seu raciocínio. É isso.
mente quieta, espinha ereta, coração tranquilo. Bons estudos.